Olá gente, aqui é a Carol, vocês estão no Irreparável e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse meu amor por Tolkien. Essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Na primeira vez meu cartão de memória deu pane, sumiu tudo que tinha nele, eu perdi muita coisa do trabalho. Consegui recuperar as fotos, mas não consegui recuperar os vídeos. E a outra vez que eu gravei, foi sem foco, assim, muito sem foco. Eu não sei como eu consegui fazer aquela proeza, acho que foi muito sono. E eu resolvi que dessa vez eu gravaria de manhã, porque pelo menos fica mais fácil, né? Tô mais acordada. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre Tolkien. Todo leitor vai ter aquele autor que vai ser o autor que vai tocar ele pro resto da vida, assim, que vai produzir uma obra que vai se tornar o livro predileto de alguém. Então isso é uma coisa muito comum. E no meu caso foi Tolkien. O que é meio de se estranhar assim, porque é um livro de fantasia e uma alta fantasia, né? Quando a gente chama aqueles livros que são construídos de tudo, de base, de mundo, de língua, de tudo, que foi o trabalho que o Tolkien produziu com aquele livro. E é esquisito porque não é o tipo de livro que eu tenho o costume de ler hoje em dia. Leio fantasias, mas fantasias muito mais leves, né? Muito mais fáceis de serem absorvidas do que as altas fantasias. Eu não sei se é porque o Senhor dos Anéis me estragou pro resto das fantasias do mundo, mas eu tenho sérios problemas de ler esse gênero hoje em dia. A alta fantasia, tá, gente? E aí eu já comentei com vocês que meu contato com o Senhor dos Anéis foi quando muito criança. Era mais fácil na época eu ter esse tipo de leitura mais pesada, né, mais longa, e conseguir me manter presa a ela. Eu acho que se eu fosse reler O Senhor dos Anéis hoje em dia, eu levaria muito mais tempo do que eu levei na época. E olha que eu levei um tempo considerável, assim, foi um percurso mais de ano ali com aqueles 3 livros que puxou do final da minha infância para o começo da minha adolescência. Mas foi um livro que chegou no momento que eu precisava. E ele se tornou um livro importante para mim porque até hoje, quando eu lembro dele, eu me emociono. Até hoje eu consigo colher coisas daquela história que são importantes para mim, em termos, sei lá, pessoais, sentimentais, emocionais, não sei explicar bem. O que eu tirei depois daquela jornada do herói do Frodo é uma sensação de que quando você passa por uma jornada que você tem que se destruir para se reconstruir, você nunca mais volta a ser o mesmo, sabe? E isso, assim, não precisa ser em um livro de fantasia, isso é na vida da gente. Todos os dias a gente enfrenta batalhas desse tipo, que a gente precisa desconstruir tudo que a gente é, do que a gente acredita, para reconstruir de novo. E quando a gente volta a ficar bem, a gente nunca vai estar bem completamente, sabe? Vai ter sempre uma ferida ali que vai cutucar, que vai lhe marcar pro resto da vida. No final da vida a gente acaba sendo um compêndio, né? Um compilado ali de cair e levantar, e isso é uma coisa muito comum. Só que eu acho que foi depois de ler aquele livro que eu entendi a importância de se passar por isso, né? Você lê os livros, você fica encantado ali com aquela vida de faz de conta daqueles personagens, com aquelas coisas felizes. Talvez por isso eu não seja uma leitora que me dê muito bem com finais felizes, digamos assim. Com tudo muito perfeitinho, porque eu sei que a vida da gente não é assim, né, que depois daquele viver os felizes para sempre, isso não existe, né, ninguém vive feliz para sempre. E eu acho que eles são importantes esses momentos porque faz você valorizá-los. Se você fosse feliz o tempo todo, talvez você não valorizasse isso. E eu acho que esses poucos ensinamentos, assim, que são ensinamentos que você sabe, né, mesmo que você não tenha lido O Senhor dos Anéis, você vai saber isso durante a sua vida. Mas eu acho que ter lido fez essa diferença para mim naquele momento, entendeu? Eu precisava, no começo da adolescência, saber que a gente cai, mas a gente tem que levantar depois, sabe? O show must go on, o show continua, então você precisa continuar. E eu acho que foi no momento certo, né? O começo da adolescência, a parte da parte da sua vida que você começa a questionar tudo, que você começa a se revoltar com tudo. Eu nunca fui um adolescente revoltada, eu nunca fui um adolescente rebelde, e eu devo isso. Hoje em dia, O Senhor dos Anéis. Pode parecer estranho, né? Que você para pra pensar, poxa, é um livro de fantasia, O Senhor dos Anéis deixou esse ensinamento, mas deixou, gente. E eu li antes dos filmes, né? E quando eu vi os filmes, que, por sinal, eu acho que a melhor adaptação, assim, de livro, né? Para TV, para cinema, que eu vi na minha vida até hoje foi O Senhor dos Anéis. E quando eu vi aquilo ali transformado no cinema, gente, a gente tem noção, eu chorava rios, assim, assistindo. Principalmente O Retorno do Rei. E foi muito combinando, assim, que pouco tempo depois, meu pai faleceu e a música que eu mais escutava naquela época era o Into the West, né? Que era a música tema do terceiro filme, que era O Retorno do Rei. E que vai falar sobre um fim, né? De uma jornada, de um ciclo, que é os personagens indo ali
saindo daquela terra, indo para outro lugar. E como os barcos se vão, né? A vida também se vai. É uma música muito linda. Se vocês não tiveram a oportunidade de conhecer essa música ainda, escutem o Into the West, leiam a letra dela porque é incrível. E toda vez que eu escuto essa música, ainda hoje em dia, eu penso no meu pai. Então assim, o Senhor dos Anéis está presente em todos os grandes momentos da minha vida. Então quando eu perdi a minha filha, foi uma frase do Gandalf que veio na minha cabeça, né? Que é o que você faz com o tempo que lhe é dado, que é importante. Quando eu perdi o meu pai, foi o Into the West que veio na minha cabeça. Então assim, é sempre o livro que eu me apego, a obra que eu me apego quando eu tô mal. Aqui é que eu preciso me agarrar para subir de novo, tá entendendo? Então acho que por isso que tem esse grau de importância para mim. Eu me percebi apaixonada pelo Senhor dos Anéis quando depois de 3 livros incríveis, depois de 3 filmes incríveis, 1 ano, 2 anos depois, eu ainda pensava naquilo com nostalgia, eu ainda pensava naquilo com pesar, com temor, com paixão, com amor. Eu acho que história que eu jamais vou conseguir esquecer nenhum detalhe. Eu não sou de esquecer detalhes de história, mas eu acho que aquela é a história, né? É a história da minha vida. E tenho certeza que como eu tenho o Senhor dos Anéis, vocês têm outras histórias aí na vida de vocês que vai contar quem são vocês. Quando eu conheci o autor, né? Quando eu vim ler a biografia de Tolkien, quando eu vim ver vídeos sobre de áudios, né, de entrevistas de Tolkien, eu já era apaixonada pela obra. Isso ajuda, né? Eu acho que quando você gosta muito de uma obra, se o autor daquela obra tem uma biografia, é muito interessante que se leia, porque você vai conhecer quem é aquela pessoa que construiu aquele mundo que você ama, o que ele empregou dela na história, porque apesar de Senhor dos Anéis ser uma coisa grandiosa, o Tolkien era um cara super minimalista, era um cara super simples. E aí você vê, né, a discrepância assim, daquilo tudo que ele criou pro cara que ele era. E você faz, caramba, as coisas saem de cantos inóspitos, assim, que você não imagina como, né? Ele começou a criar esse mundo com o Hobbit e por causa de uma prova vazia de um aluno. E aí você para e pensa, caramba, era para esse homem ter escrito isso, sabe? Ele não viveu essas vidas fisicamente, ele foi um cara muito regrado, a vida dele sempre foi muito naquele cantinho ali na Inglaterra. Mas ele abriu portas para tantos mundos, para tanta gente, que não é natural, né? Você para pensar assim, não pode ser normal, a pessoa não pode ter tirado isso do nada. Eu sou do viés de acreditar que as histórias, elas vêm de algum lugar. As pessoas que as escrevem, ouviram aquilo, nem que fosse um sonho, sabe? Construiu aquilo de um sonho, viveu isso em outras vidas. Não sei, gente... Deve ter um departamento espiritual que ajuda os escritores a colocar no papel essas vidas, porque elas são tão grandes que é impossível que não tenha sido vivida por alguém, saca? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? O meu lugar é na Terra-média, né? A minha próxima tatuagem é o Daring Back Again, que é o lá e de volta outra vez, que é uma frase ali que está em O Senhor dos Anéis e que está em O Hobbit, que é escrita pelo Bilbo. E é a frase que me identifico, assim, muito. Quer dizer assim, eu sou dali, eu vou voltar para ali. Por acreditar tanto que Tolkien tirou aquilo ali de algum lugar na consciência dele, que aquele mundo existe em algum canto, eu acredito que ele existe mesmo. Eu acredito de fato nisso. E eu sempre digo que quando eu morrer, é para lá que eu vou voltar, saca? E assim, depois de tudo que você tem que passar quando você morre, pelo que eu acredito, pela minha crença, né? Eu sou espírita, eu me considero espírita. E eu acredito nos fundamentos do espiritismo, então eu acredito que a gente passa por um momento ali, depois que a gente morre, de pagar algumas coisas que a gente faz, mas depois você vai para algum lugar. E eu acredito que o meu lugar seja a Terra-média, eu sempre disse isso. A minha próxima tatuagem é o Daring Back Again, justamente porque é o lugar onde eu vou voltar, e eu quero sempre me lembrar disso, que eu pertenço àquilo ali e que eu vou voltar para lá um dia. Aí agora eu quero saber de vocês, qual o livro da tua vida, qual é o livro que te identifica, que você leu, sei lá, tipo, muitos anos atrás, mas até hoje ainda é o livro predileto seu, né? Ainda é o livro que identifica. Vocês têm livros assim? Me conta aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima.